Bom, a nossa aula hoje é sobre os rumos do segundo reinado, os rumos do governo aí de Dom Pedro II. A abolição da escravidão no Brasil, ela merece a nossa atenção porque o Brasil foi o território do mundo que mais recebeu escravizados, 4,8 milhões. O Brasil foi o território no mundo, na América, desculpa, foi o país da América o último a abolir a escravidão. E o Brasil até hoje tem uma dívida não paga com a população de pele negra nesse país. Ainda que, óbvio, as coisas mudaram de 1888 para cá, se vocês pegarem os índices, os indicadores, as pesquisas, as estatísticas entre brancos e negros no Brasil, as condições da sociedade negra no Brasil ela ainda não é muito positiva, ok? Bom, só para vocês terem uma dimensão, pessoal, dimensão. Dá uma segurada aí, viu? Língua solta. Entre 1801 e 1850, Ismael, 1,7 milhões de pessoas foram sequestradas em portos da África e trazidas como escravas para os portos brasileiros. Gente, 50 anos, que já era a reta final da escravidão. O mundo todo já estava abolindo a escravidão. Na reta final da escravidão, o Brasil comprou 42% de todos os seus escravos. Se a gente está falando que o Brasil teve 4,8%, 1,7% a 40% de todos os escravos que trabalharam no Brasil foram tragos nos últimos 50 anos, metade do século XIX. Tá? E por que isso? Isso é temaço para vocês pensarem também em Estados Unidos, pensarem também em, como se fala, pensarem também em Jamaica, América Central, Caribe, América Latina como um todo. Por quê? A gente chama esse período, Tiagão, você que é o meu intelectual japonês predileto, a gente estuda esse período como novo escravismo. Aí você vai se perguntar, mano, novo escravismo já não basta o que a gente tinha? Não, porque nesse período surgiu uma necessidade muito grande de se produzir algodão, que a Inglaterra estava fazendo a Revolução Industrial, e a Inglaterra queria algodão para produzir tecido, produzir roupa para o mundo inteiro. Além disso, surgiram luxos da classe burguesa, como o chocolate. E aí o cacau também entra na parada. Fora isso, entra o fumo virou moda. Eu não coloquei aqui, mas tem o fumo, o tabaco. A gente teve uma palestra de vape aqui na escola semana passada, né? Quão mal faz fumar narguilé, fumar vape e tal, professor, né? Fumar vape faz mais mal do que um baseado de maconha? Faz. Faz. Porque a concentração de nicotina, de fumaça tal, com nicotina tal, tem menos, pode ser que tenha menos produto químico, mas o vape ele tem causado sérios danos às cordas vocais, tem gerado problema no pulmão muito mais rápido. Você vai conhecer possivelmente um dia pessoas que consomem maconha, cigarro de palha há 20, 30, 40 anos e os caras estão aparentemente bem. É óbvio que por dentro deve estar tudo podre, né? Mas acredito muito que o cigarro industrial e esses cigarros eletrônicos, eles estão causando doenças mais rápido do que os cigarros tradicionais. Essa tem sido a nossa experiência estatística. Não consigo te dar uma resposta final. Acho que a gente teria que pesquisar mais. Entendeu? Mas toda semana eu vejo alguém que aparece hospitalizado por causa de vape, velho. Toda semana. E o cara tá fumando vape há quanto tempo? Há 1 ano, 2 anos talvez. Foi quando se popularizou. Meu sogro fuma desde os 14, tem 68 e não para de fumar. Então assim, a ideia é que esses cigarros novos estão causando mais doença em um tempo mais curto do que os cigarros antigos, tradicionais. Isso é real. O ideal seria que ninguém fumasse nada, né? O ideal seria que todo mundo fosse não fumante. Tá? Bom, voltando aqui, o algodão, gente, e o café, agora o café vai virar uma bebida da classe operária. Pô, Revolução Industrial, operário, café. Por quê? Ficar acordado, ficar desperto. É um alimento que te dá uma energia. Então, como o café dá energia, o café se populariza nas mesas das classes operárias do mundo todo. E aí, por causa disso, Lucas, os caras vão começar a comprar mais escravo
para aumentar as lavouras de café, aumentar as lavouras de algodão, para ganhar dinheiro com esse tipo de cultivo agrícola. Tá? A Guerra do Paraguai. O que a Guerra do Paraguai tem a ver com o fim da escravidão, pessoal? Tudo. Porque como o Brasil não tinha soldados suficientes para lutar na guerra, os escravos foram convidados, por livre e espontânea pressão, a lutarem na Guerra do Paraguai, e quem lutasse na Guerra do Paraguai ganharia a alforria, ganharia a liberdade, seria livre. Eles ganharam? Bucha de canhão, tá ligado? Vou te dar liberdade se você morrer por mim na guerra. Só que, óbvio, o Brasil venceu a guerra, galera. O Brasil deu um soco na cara do Paraguai. Quase que o Paraguai some do mapa. Vocês sabem dessa guerra. A gente assistiu até um vídeo aqui do Impérios... Não, GP Mundo, né? Ou foi o da Netflix? A gente assistiu alguma coisa aqui. Daquele bonequinho redondo. GP Mundo. É um canalzinho legal. E a gente viu bem a Guerra do Paraguai. O Brasil, Uruguai e a Argentina macetaram o Paraguai, né? Então não sobrou quase nada dos paraguaios. E o que vai acontecer com os negros, Gabriela, que voltam da guerra? É porque o seu nome é bonito, aí eu gosto de chamar seu nome no meio da aula, entendeu? Gabi, os negros que voltam da guerra, gente, imagina, um negro escravo, farda do Exército Nacional Brasileiro, portando uma arma, e que salvou o Brasil de uma guerra que foi a pior guerra da história da América do Sul. O Paraguai estava bem armado, vocês lembram que o Paraguai estava bombando no começo da guerra. Agora, como que eu faço com esse escravo? Dá para manter um escravo depois ele vencer uma guerra pelo país, com farda, com arma, com hino nacional e a parada toda? Não. Então não tinha mais sentido manter a escravidão. E aí isso vai refletir que deputados, senadores, intelectuais, Castro Alves, Luiz Gama, advogados e a imprensa, os jornais que existiam na época, começam a falar mal da escravidão, o que já era tarde, né? E aí os caras começam a falar, eu acho que chegou a hora da gente abolir essa merda, vamos acabar com a escravidão no Brasil. E essa pressão começa a fazer com que não tenha muita saída. Aí o governo vai criar umas leis ridículas, medíocres, como sempre o governo brasileiro gostou de fazer, que é a lei do ventre livre, né? O nome já responde a pergunta. Os filhos de escravas, a partir dos 7 anos de idade, seriam considerados homens, mulheres livres. Espera aí, dou a liberdade para uma criança, mas a mãe dela continua escrava? Faz muito sentido. Essa lei não vai funcionar muito. E essa criança vai receber auxílio, escola, vai ser educado para ser médico, advogado, engenheiro? Não. Esse filho de escravo vai ser abandonado aí à própria sorte da sociedade brasileira. Vai virar um neguinho de rua. Estou falando na real. Tá? Lei do sexagenário. Essa lei é a desgraça da desgraça. Gente, escravos a partir dos 65 anos estão libertos. Gente, faz um ha-ha-ha comigo assim, ó. Ha-ha-ha-ha. Mano, nem o Dom Pedro II chegou aos 65 anos de idade, mano. O cara era imperador. Ninguém chegava a 60 anos de idade nessa época. A expectativa de vida era de 40 anos. Na média, geral. Se você pegasse uma pneumonia, uma tuberculose, uma malária, se você pegasse uma infecção, não tinha remédio. Então, foi uma gripe, tudo. Tipo assim, uma doença grave, caixão. Mas qualquer coisa podia te matar, então. Não, qualquer coisa, aspas, né? As pessoas eram mais resistentes. Porque, tecnicamente, se você tem menos remédio, seu corpo tem que, ele mesmo, produzir anticorpos e imunidade para ti. E é óbvio que uma pessoa com condições financeiras tinha uma alimentação melhor, tinha um padrão de higiene maior. Tecnicamente, essas pessoas viviam, obviamente, 10, 15, 20 anos mais. Mas uma grande epidemia, uma pandemia no século XIX, essa é uma pandemia de malária, morria metade do país. Tá sacando? Quem tem grana faz o quê? Foge para um sítio no campo, foge para uma casa na praia. Quem tem grana ainda pega uma carroça, pega um navio e se esconde do epicentro do vírus. Quem não tem grana, espera a morte. Deu para entender? Então, mais ou menos nessa linha de pensamento. E aí, gente, é uma lei ridícula, porque os escravos não chegavam a 50 anos de idade.
Quem dirá 65 que a lei previa. Então é uma lei que, as duas leis são leis bem badaroscas, assim, foram feitas para enganar o inglês. Porque como a Inglaterra estava no cangote do Brasil, pressionando o Brasil para acabar com a escravidão, o governo foi fazendo umas leizinhas para dizer, ó, Inglaterra, vamos indo, hein? Daqui a pouco a gente acaba com a escravidão, tá bom? Ficou claro para vocês? Mas na verdade a elite não queria de jeito nenhum acabar com a escravidão. Então por que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea? Primeiro porque o pai dela não estava presente, Dom Pedro estava viajando, então ela assumiu como princesa regente e ela que vai assinar o fim da escravidão no Brasil. Mas eu vou mandar esse link para vocês agora no grupo. Na verdade eu já mandei lá no Classroom. Tinha duas leis para o Congresso Brasileiro votar no dia da abolição. Uma era a reforma agrária. O que é a reforma agrária no oitavo ano? Distribuir terras aos pobres. E a outra, Lei Áurea, abolir a escravidão. Para não dar terra aos pobres, o governo pediu para assinar a Lei Áurea. Então o fim da escravidão não foi votado por piedade, por arrependimento, por bondade, por vamos amar os negros, eles são nossos irmãos também, vamos agradecer tudo que eles fizeram pelo Brasil. O Brasil só existe por causa dos negros, pessoal. Com todo o respeito que eu tenho aos brancos, tá? Se não fosse o trabalho escravo, o Brasil não existiria. Quem produziu ouro, quem produziu café, quem produziu açúcar no Brasil foi o negro, não foi o branco. Então quem gerou riqueza nesse país, historicamente, foram as pessoas de pele negra. E doa quem doer. Não interessa o comentário que alguém vai fazer. Quem trabalhou a vida inteira para sustentar esse país foram os negros. Ok? E agora o que a gente dá para eles? Porrada, miséria. A gente acaba com a escravidão e deixa eles sem terra, sem escola, sem emprego, sem salário mínimo, sem oportunidade. E o grupo que pegar isso vai ter que bater bastante na população penitenciária, população que mora em favela, violência policial nas ruas, principalmente contra pessoas de pele negra. Dificilmente um policial aborda um branquinho de olho azul, normalmente vai abordar um neguinho. Tá? Então assim, gente, até hoje o Brasil sente o problema da escravidão, até hoje. Tá? Olha na pandemia, quantas pessoas morriam brancas e quantas pessoas morriam negras de Covid-19. Vocês vão ver que até nisso o racismo aparece. Você vai ver que a maioria das pessoas que morreram na pandemia da Covid-19, os 700 mil brasileiros que morreram, se você for olhar, a maioria é pobre, grande parte negra. Poxa, mas acho que isso não tem relação com a pessoa ser negra, necessariamente. Tecnicamente, eu estou querendo dizer para você que grande parte da população pobre é negra. Sim, É isso que eu por quero conta dizer. disso, como tem o acesso a hospitais é menor, é uma, tipo, porque uma pessoa que tem dinheiro para pagar um hospital particular tem que ir para um hospital público. E aí, E os pobres, não vou nem falar negros, os pobres do Brasil, Lucas, bem lembrado por vocês, já tiveram sorte de ter o SUS. Imagina os pobres de outros países que não têm sistema público de saúde. Se ferraram mais ainda. Que o SUS é uma bosta, não presta, não sei o quê, vai estar lá. Tem médico, tem UTI, tem remédio, tem tudo. Tem uma ambulância para te buscar na tua casa. Então, quer dizer, é melhor um SUS mal das pernas do que você não ter para onde se internar quando você fica doente. Lembra disso. E a aula acaba aqui. Dúvidas?